Muitas vezes, quando a gente fala sobre inovação e tecnologia, a gente automaticamente pensa nas gerações mais jovens. Mas a verdade, isso é um viés também. E a verdade é que talento e vontade de aprender não tem idade. E aí, para a gente, é importante garantir que profissionais 50 mais tenham acesso à inclusão digital. Isso é uma forma de fortalecer a inclusão nas empresas e aproveitar ao máximo as experiências, as habilidades que essas pessoas têm. E para falar sobre isso, eu fico muito feliz em chamar agora a Andréia Tenuta, que é Head Comercial na Nature, uma empresa que promove diversidade etária por meio de várias ações interessantes. A Andréia tem uma trajetória incrível que inclui também ter sido sócia da Impulso Beta. Então, isso é para vocês verem aí quanta gente boa apoiou a construção da Impulso Beta ao longo dos 10 anos, até a gente chegar nessa comemoração de hoje. Então, Andréia, bem-vinda, sinta-se em casa também. A gente está muito curiosa aí para ouvir mais sobre a inclusão digital de pessoas 50 mais. Legal, Mar. Muito obrigada pelo convite, Mar, Rê e todo o time Impulso Beta. Parabéns pelos 10 anos. Me sinto privilegiada de fazer parte dessa história. Muito bom. E muito bom estar aqui para falar sobre um tema importante, que é o que você falou. Tem um viés muito grande de tecnologista associado às pessoas mais jovens. Mas a ideia aqui é compartilhar alguns projetos onde a gente desenhou para desmistificar isso e mostrar que isso realmente é um viés e que tem pessoas muito dispostas em relação a esse tema. Bom, para começar, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos na altura dos meus ombros, tenho um cabelo castanho claro, já com alguns cabelos brancos, no vídeo não dá para aparecer, mas já tenho. Eu estou usando um vestido azul marinho com colar verde, e sempre eu estou com alguma sombra preta, porque eu gosto de usar, então essa sou eu. Eu sou uma mulher de 42 anos, tenho 2 filhas, Júlia e Bruna, e muito em cima da minha maternidade é que eu comecei a estudar e mergulhar no tema de diversidade, equidade e inclusão. Tive o prazer de fazer parte de uma jornada da Impulso Beta e hoje eu sou head da Nature. Eu vou compartilhar aqui um material, um momento. Estou compartilhando. Boa. Então, a ideia aqui é, como a Má disse, falar que idade não define o talento, né? Então, falar muito de inclusão digital para as pessoas 50 a mais. Então, como eu disse, eu sou uma mulher de 42 anos e tem muitas pessoas que falam, poxa, por que você está trabalhando o tema 50 a mais? Você é uma fraude? Eu sempre digo que com sorte todo mundo vai chegar lá, né? A questão do envelhecimento é o termo mais transversal a tudo e a todos. Então, tanto dos grupos subrepresentados no universo corporativo, quanto os não representados. Então, falar das relações intergeracionais e de envelhecimento é uma pauta de todo mundo, certo? Então, aqui estão minhas redes, tanto da Nature quanto as minhas pessoais. Então, rapidinho, antes de entrar um pouco sobre os cases, vale a pena falar bem rapidamente sobre a Nature, que eu não sei se todo mundo que está aqui conhece. Nós somos uma empresa especializada em apoiar as organizações em busca de mais diversidade etária. Então, apesar de a gente falar das diferentes gerações, a Nature apoia tanto na parte de contratação de pessoas 50 a mais, quanto educa as organizações para tratar desses diálogos intergeracionais. Eu prefiro muito mais falar de diálogos do que conflitos, como todos os dias aparece alguma matéria, algum vídeo, algum tema sobre essa pauta. Então, a gente tem um olhar muito grande sobre as pessoas 50 a mais, por quê? 50 é um número que geralmente tem a maior dor do mercado, tanto do ponto de vista das pessoas quanto das empresas. É um número aí que geralmente some das organizações. E quando se fala em tecnologia, mais ainda. Para vocês terem uma noção, hoje 27% da população brasileira está acima dos 50 anos, mas quando a gente olha para as organizações, esse percentual gira em torno de 3% a 5%, ou seja, é um percentual infinitamente distante da realidade brasileira. Então, a gente provoca muitas organizações para entender tanto como desenvolver e saber lidar com o envelhecimento da sua força de trabalho, como também contratar pessoas maduras. Quando eu falo que 50 é a maior dor, tem empresas muito jovens, que a gente faz ações até 40, 45, e eu vou falar um pouco sobre isso nos cases. Então, a ideia aqui é trazer tanto inspiração para vocês de cases reais, com resultados efetivos, como também provocar a quebra desse estereótipo de tecnologia estar associado às pessoas mais jovens. A gente não pode ignorar que as novas gerações são nativas digitais
e as pessoas mais velhas são imigrantes digitais, mas isso não é um problema ou uma barreira para o processo em relação à tecnologia, muito pelo contrário. A pandemia foi uma forma até de confirmar isso, né? De mostrar que não foi uma barreira todas as adaptações tecnológicas que todas as pessoas sofreram, cada um de nós, e as pessoas 50 mais também, em fazer processos seletivos virtuais, em participar de desenvolvimento, programas, cursos online. Então, vem a tecnologia artificial, que tão, né, tanto a gente tem falado, e as pessoas estão em busca de conhecimento, assim como as demais gerações, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, para começar, um case incrível que a gente já realizou já faz uns 4 ou 5 anos para acreditar, que foi muito incentivado pelo Itaú Viver Mais, que é uma divisão do Itaú, e foi um projeto piloto de contratação de pessoas 50 a mais. Mas, nesse caso, foi em squads de desenvolvimento de produtos em tecnologia. Então, foi super bacana entender que eles já atendiam um público consumidor maduro, de diferentes idades, mas tinha um público consumidor maduro, e entenderam, junto com a Mature, nós fizemos um grande levantamento em relação a esse tema, criamos indicadores de resultados, fizemos o processo de contratação, mas mais do que isso, a gente fez um acompanhamento por alguns meses dessas pessoas contratadas. Então, nesse projeto piloto, eram squads, onde foram treinadas sobre metodologias ágeis, era uma área especificamente de tecnologia e desenvolvimento de produto. Foi um sucesso absoluto. O foco aqui eram pessoas 50 mais, mas a gente conseguiu, inclusive, trazer a interseccionalidade tão falada e pouco explorada na prática nas empresas. Então, todas as posições foram preenchidas com os demais recortes aí subrepresentados no universo corporativo. Nesse projeto, era um piloto para entender qual ia ser a performance, né, do time com mais diversidade etária, e a partir dos resultados super positivos, de cascatear isso para o restante da empresa. Então, isso foi um trabalho muito bacana, onde a Mature conseguiu acompanhar por alguns meses, e hoje a gente tem conversas com o Itaú até para aprofundar nas demais áreas. Quem quiser saber um pouco mais, a gente tem um playbook sobre esse case no nosso site, ou podem me chamar depois no particular, que eu posso compartilhar com vocês, porque o tempo aqui não vai dar para aprofundar tanto, mas a ideia é mostrar o quão real é falar de tecnologia e pessoas mais velhas e os resultados obtidos. Um outro case super bacana é do Iguatemi, onde aqui foi um trabalho de treinar, desenvolver pessoas 50 a mais na parte de dev, na parte de desenvolvimento. Também um segmento da tecnologia muito associado, mais ainda, às pessoas jovens. Então, foi um trabalho em parceria entre Mature, Iguatemi e a escola Let's Code. Então, foi um trabalho de criar uma carga horária de treinamento para as pessoas 50 a mais, e parte delas foram contratadas para trabalhar no Iguatemi, na parte do e-commerce do Iguatemi. As demais pessoas que não foram contratadas, elas estavam prontas para serem contratadas com desenvolvimento. Então, teve um impacto social, né, tanto de desenvolver quanto de contratar parte do time. Para vocês terem noção, em 3 dias de divulgação, nós tivemos mais de 900 pessoas inscritas, 50 a mais. Então, isso mostra muito essa vontade das pessoas quererem aprender algo novo e quebrar esse viés das pessoas associarem aí a tecnologia e as pessoas mais jovens. Nesse caso, foi um trabalho muito de desenvolvimento dessa força de trabalho, já que é um desafio para qualquer organização a questão de talentos, tecnologia tem aí diversos desafios, então por que não olhar para as pessoas que estão dispostas a aprender? Então foi um projeto também onde eles viram muitos ganhos, e ao acompanhar esse processo de desenvolvimento, viram muitos resultados positivos no retorno do time. Então, na produtividade, na inovação e na performance do time. São indicadores de gestão de pessoas que a gente sempre recomenda que as empresas acompanhem, né? Outro case bacana é da TIM. A TIM é um cliente nosso, onde nós trabalhamos um letramento. Eu ouvi a Margarete falando que eu odeio essa palavra letramento, mas é isso, muito de educar a parte digital, né, para as pessoas 50 a mais do time da TIM. Então, aqui foi muito um trabalho tanto de upskilling quanto reskilling, 2 termos aí falando de atualização e aprendizado de novos conhecimentos, né, com foco em tecnologia. Então, aqui era algo específico para as pessoas 50 a mais já do time,
desenvolverem algumas temáticas específicas e habilidades necessárias de um grupo que não é nativo digital, como eu comentei um pouco antes. Então, foi um trabalho onde a gente fez diversas sessões, diferentes oficinas com temáticas, e agora a gente já está conversando para ver como faz isso para cascatear para outras frentes, tá? Um outro programa super bacana relacionado, esse especificamente não era voltado para a tecnologia, mas tinha um módulo de tecnologia, foi do Grupo Boticário, onde nós fizemos junto a Mulheres 45+. Então, quando o Grupo Boticário, alguns anos atrás, completou 45 anos de idade, ele quis devolver para a sociedade, de alguma forma, fazendo menção a esse 45. O Grupo Boticário tem diversas ações de diversidade etária, inclusive com a Mature, mas esse programa em especial foi uma ação comemorativa, muito de impacto para como desenvolver as mulheres 45+. Então, foi um trabalho de mulheres empreendedoras, com diversas temáticas relacionadas ao empreendedorismo, em diferentes estágios do empreendedorismo, mas dentre os módulos, foram 7 módulos ao longo de 6 meses, tinha módulo falando de tecnologia, já que é fundamental falar de tecnologia para quem empreende ou pretende empreender. E foi super bacana, a gente teve mais de 5.000 mulheres participantes desse programa, foi recorde de audiência quando nós lançamos esse programa, e muito assertivo. Os indicadores de acompanhamento e da evolução dessas mulheres empreendedoras no estágio dos seus empreendimentos foi muito bacana. E eu trago, para finalizar aqui, cases práticos, de cases intergeracionais. O que eu quero dizer com isso? Eu trouxe 4 cases de ações internas para tratar de pessoas, diretamente com as pessoas 50+, né? O único que não foi interno foi o Grupo Boticário. Nesse caso, eu trago duas instituições aqui que olharam de como treinar pessoas de diferentes gerações para saber lidar com as pessoas conforme elas envelhecem. É muito falando da conversa, da potência dessa intergeracionalidade. Então, o SESC de Minas Gerais fez um trabalho de desenvolvimento, de treinar instrutores, pessoas de todas as regionais do SESC de Minas, para como treinar as pessoas a fazer treinamento para as pessoas idosas que dão assistência em suas regionais. Então, como eles poderiam se comunicar, interagir, quebrar seus vieses e ensinar tecnicamente tecnologia para essas pessoas. Então, a Mature foi responsável em fazer um programa também super robusto, ao longo de 6 meses, não para falar somente de como saber lidar, mas também ensinar a tecnologia para essas pessoas, ensinar a ensinar, né? O famoso train the trainer. Como ensinar tecnologia, porém ensinar tecnologia para pessoas que não são nativas digitais. Nesse caso específico, foi um projeto para pessoas de mais 60 anos. Então, vocês percebem que a idade não é um fator, né? Não tem um número mágico. Depende muito da realidade, do objetivo e do ecossistema onde está inserido. No caso do SESC, eles têm um trabalho muito forte em relação às pessoas idosas, ou seja, as pessoas acima aí dos 60 anos, tá? E o Banco Carrefour, por sua vez, também foi um trabalho de preparar o grupo em relação ao atendimento ao seu público consumidor. A maior parte do seu público consumidor são pessoas 50+. No caso deles, não era nem 50, também era 60. Então, como treinar as pessoas da ponta, do atendimento, das lojas, de todo, né, fluxo de atendimento direto, a se comunicar e saber lidar tanto com a tecnologia, com todos os recursos financeiros e tecnológicos do banco, junto a esse público. Então, a Mature fez um trabalho, nesse caso foi uma POC, para a partir dela, junto com o time de inovação, cascatear depois para toda a organização, de forma mais recorrente e escalável para toda a organização. Então, a mensagem aqui eu trouxe 5 cases, não consigo falar na sua profundidade, porque o tempo é curto, mas é para mostrar para vocês 2 grandes mensagens, né? A idade não define quem são as pessoas, e a tecnologia não está atrelada somente às gerações mais jovens.
é possível aprender o tempo inteiro. A partir do momento que as pessoas estão vivas, estão sedentas pelo aprendizado, não importa a idade, não é a idade que define se a pessoa vai estar disposta ao aprendizado ou não, né? Mas a gente acredita muito nessa potência da intergeracionalidade, tanto de desenvolver e olhar para as necessidades das pessoas que aguentam mais, mas muito de ter essa troca e esse diálogo intergeracional, já que a gente está vivendo pela primeira vez da história da humanidade, 4, 5 gerações trabalhando juntas, mais que isso, convivendo em sociedade. Então, como trazer toda essa linguagem tecnológica junto a esse ecossistema? Então, tem muitos cases bacanas, com resultados e impactos bem expressivos. Então, quem não quer olhar para isso é porque talvez não esteja preparada para essa conversa. Mas a mensagem é: revisite as ações que realizam dentro de suas organizações e veja se faz sentido e como é a tecnologia versus o envelhecimento da sua força de trabalho. Aqui foi só uma pitada para vocês conhecerem um pouco de alguns cases para inspirar essa conversa e a partir daí a gente pode continuar esse papo. Fico super à disposição, inclusive depois dessa conversa, tanto pelos canais da Maturi quanto no meu mesmo. E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Má? Deu meu tempo? Deu. Eu estava esperando o delay aqui para me colocar de volta. Deia, obrigada por compartilhar um pouquinho disso que vocês têm feito na Maturi, né? É muito bom para a gente refletir como que a inclusão digital pode abrir portas para profissionais mais 50 e impactar desempenho, performance, consequentemente resultado, né? Que eu acho que é muito a linguagem dos negócios quando a gente fala. Então, é muito importante você ter trazido isso. Eu espero que todo mundo que está aqui acompanhando, quem vai acompanhar a gravação depois, também com toda essa sua fala, conseguir exercitar mais no dia a dia essa quebra de viés, de associar tecnologia com a idade que as pessoas têm. Então, para mim ficou muito isso, espero que tenha ficado para as pessoas também. Então, muito obrigada por você vir aqui compartilhar um pouquinho mais com a gente. Obrigada, Má. Sucesso. Que seja lindo aí esse restinho do segundo dia do evento de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Deia. Tchau, um beijo. Tchau.